Olá você, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia. O assunto de hoje é hierarquia urbana. Dentro desse assunto, nós veremos então como as cidades são classificadas e quais os atrativos e repulsivos que essas cidades apresentam. Então, o que seria esse aglomeramento urbano? É todo o crescimento que as cidades sofrem, buscando então a melhoria da sua qualidade de vida e toda a sua estrutura da malha urbana. Nesse caso, nós podemos ter a seguinte classificação hierárquica até 1999: metrópoles, centros regionais e centros subregionais. Lembrando que após 1999, essa organização passa a ser da seguinte maneira: metrópoles, capitais regionais e centros regionais, não havendo a presença mais dos centros subregionais. As metrópoles são cidades que conseguem polarizar, organizar o máximo possível a distribuição de sua renda, os aspectos culturais e sociais entre todos aqueles que dependem da mesma. Quanto maior o desenvolvimento que essa cidade consegue obter, maior será a sua titulação, passando a ser metrópoles globais, metrópoles nacionais e metrópoles regionais. Também, através desses atrativos que as cidades apresentam, acabam se formando grandes áreas metropolitanas, que são as áreas que estão ao entorno das metrópoles, formando assim um grande aglomerado urbano composto por cidades menores que dependem das metrópoles e, ao mesmo tempo, oferecem recursos, mão de obra e matéria-prima para as metrópoles. Essas aglomerações urbanas, elas acabam acontecendo pela necessidade que as cidades menores têm dos recursos oferecidos pelas metrópoles e, ao mesmo tempo, a necessidade que as metrópoles têm de obter uma mão de obra em larga abundância e também mercado consumidor, fato este que as cidades menores podem oferecer com qualidade. As cidades, então, elas passam a oferecer condições que vão atrair a população. Algumas oferecem maiores condições e outras oferecem menores condições. Quanto maior for a condição oferecida, maior será o nível de metropolização. Este desenvolvimento, então, forma uma área chamada rede urbana, que consiste na estruturação de redes de comunicação, redes bancárias e redes de transporte. Essas condições, então, passam a despertar a formação dessas metrópoles que acabam sendo verdadeiros pontos atrativos, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e as grandes capitais que acabam atraindo pessoas em busca de trabalho, melhores condições de qualidade de vida ou até mesmo lazer e turismo. Em contrapartida, existem outros locais que, ao invés de surtirem efeitos de atração, acabam expressando-se de maneira a expulsar pessoas com condições péssimas, como, por exemplo, várias partes e cidades que constam na região norte do Brasil. Por serem vazios demográficos, acabam complicando aí a obtenção de estruturas básicas a uma sobrevivência populacional de qualidade. À medida que esses atrativos ocorrem, acontece então a macrocefalia das cidades, que é um crescimento desordenado e desorganizado dos centros urbanos que acabam provocando até mesmo processos irreversíveis de favelização, marginalização da população e acúmulo de pessoas, causando a hipertrofia do setor secundário e terciário também. Quando as cidades acabam crescendo demais, ou até mesmo essas metrópoles acabam abrangendo grandes espaços, dizemos então que ocorreu aí uma conurbação. A conurbação seria a junção de espaços urbanos uns aos outros, não se percebendo mais assim os limites
políticos administrativos entre esses territórios. Em outros casos, podemos dizer que quando uma metrópole se conurba com a outra, acaba ocorrendo a formação de uma megalópole ou a junção de metrópoles, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que ocorre uma conurbação da área metropolitana de ambos os locais, formando aí a megalópole brasileira, composta por São Paulo e Rio de Janeiro, disputando com megalópoles mundiais como Nova York e Boston e Tóquio, Osaka. Temos ainda o fato de que as metrópoles ou cidades podem crescer ultrapassando a 10 milhões de pessoas. Para esse título, temos o termo megacidades. No caso do Brasil, podemos destacar duas cidades com essa titulação: São Paulo e Rio de Janeiro. O crescimento dessas cidades, de maneira descontrolada, como já dissemos, pode ocasionar uma série de problemas, inclusive loteamentos irregulares e clandestinos e bairros ilegais, que iremos tratar em aulas posteriores. Existem alguns níveis de metropolização. O primeiro deles, metrópoles globais. São cidades que apresentam tamanha importância na metropolização de todas as suas atividades econômicas, culturais e sociais que extrapolam os limites nacionais. Portanto, acabam influenciando outros países também. No caso do Brasil, nós temos como metrópoles globais a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que também podem ser chamadas de cidades globais. Através dos intercâmbios educacionais, conseguimos influenciar países como Inglaterra, Canadá e até mesmo países como a França. Metrópoles nacionais. Essas cidades são aquelas que conseguem satisfazer as necessidades de toda a nação, tanto em situações econômicas quanto culturais ou sociais. Neste caso, no Brasil temos várias metrópoles nacionais, como Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, assim como São Paulo e Rio de Janeiro. As metrópoles regionais são aquelas cidades que conseguem polarizar e satisfazer as necessidades apenas da sua região de entorno, abrangendo aí um raio de até 300 quilômetros. Nesse caso, podemos dizer que algumas cidades, como Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba, acabam se destacando. Além destas, temos as capitais regionais, que são áreas de abrangências menores, como o caso de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e os centros regionais, como o caso de Três Lagoas e Dourados, que acabam influenciando um pequeno número de cidades que estão a seu entorno, mas que apresenta condições menores do que a desses centros. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo sobre hierarquias urbanas. E até a próxima aula. Bom trabalho a todos!